pela segunda vez esse ano, uma pendenga envolvendo a comunidade e a marca Xbox no Brasil, com assuntos seríssimos, acabou tendo repercussão em toda a mídia nacional de games, a mídia tradicional e até lá no exterior. Você já parou para pensar quais são os fatores e o que é que tem levado isso a acontecer especificamente no Brasil e justamente sempre com o Xbox e com joguinho? Eu sei que isso pode parecer uma daquelas intriguinhas bestas por causa de videogame, mas eu garanto para você que o que eu tô para mostrar aqui vai muito além disso. Bom, mas lá pro começo do ano foi com discurso racial e agora parece que envolve abuso? E que esses acontecimentos expõem uma série de problemas e de relações de dentro e de fora do mundo dos games que podem ter impactos muito significativos no mundo real. Ou até que são reflexos de algumas coisas que acontecem no mundo real. Ficou curioso? Tá boiando? Não sabe o que aconteceu direito? Então fica tranquilo, porque eu fui atrás de conversar com pessoas com graus de envolvimento diferentes nessa pendenga toda que aconteceu, e vou explicar tudo aqui tintim por tintim, com uma análise bem profunda e trazendo algumas informações provavelmente inéditas, que eu pelo menos não vi ninguém que falou desse caso trazendo aqui na internet. Então antes de começar, já deixa seu like, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, mande o vídeo pros seus amigos que jogam videogame, mande o vídeo pros seus amigos caixistas, pros amigos sonistas, pros amigos jornalistas e pra sua mãe também. Audiência de gente mais velha e de mulher dá a monetização melhor. E agora chega de enrolação e vamos começar a tratar do assunto propriamente dito, começando evidentemente pelo começo. E um resuminho do que aconteceu, ou pelo menos da versão oficial do que aconteceu. Tudo começou quando esta menininha aqui, que mal tinha acabado de fazer 18 anos, publicou nas suas redes sociais que tinha acabado de conseguir o maravilhoso cargo de apresentadora do Xbox News, o novo quadro de notícias semanais oficial da Xbox no Brasil, que ia ser veiculado tanto no canal da empresa no YouTube, quanto em outros canais de mídia social que eles têm. Logo de cara, nesse dia, alguns fãs que são assim um pouco mais fervorosos começaram a questionar a menina, perguntar se ela realmente gostava de Xbox e a cavucar uns pedaços do passado dela, pra ver se ela realmente tinha uma relação com a marca, com os jogos e com tudo aquilo que ela ia representar ali. Eu sei que pra quem tá de fora isso pode parecer um negócio meio besta, mas o pessoal costuma querer se identificar com quem tá apresentando o programa da marca que eles gostam. E nessa cavucada, eles foram atrás de tweets antigos de alguns anos atrás e começaram a postar críticas e até alguns ataques que iam desde coisas bobas como: olha, tu jogou menos de tantos jogos, ou olha, tu não ligou o console mais do que uma vez essa semana, até algumas ameaças mais sérias que supostamente foram acontecer depois. No ápice, esses ataques chegaram a incluir uma menção de um perfil anônimo no Twitter que literalmente chegou a ameaçar violar a menina. Então assim, foi um negócio pesado nesse caso. Ela continuou postando o conteúdo dela normalmente, enquanto respondia com uma certa frequência a algumas críticas e a esses ataques. E os posts nos quais ela respondia aos ataques acabaram por ser os posts que tiveram a maior repercussão e o maior engajamento. É importante a gente saber disso para entender algumas coisas um pouco mais pra frente. Depois de um mês e uns quebrados nessa toada, a menina me aparece com um post dizendo que a Microsoft tinha escolhido desligá-la da empresa por conta dos abusos que ela estava sofrendo e para prevenir esse assédio. E essa decisão foi algo que ela disse que veio da equipe estrangeira do time internacional do Xbox, em algumas entrevistas. Obviamente isso gerou uma reação mega inflamada do público, que falou: meu Deus, a menina tá sendo atacada e ela ainda foi demitida porque ela é atacada, o Xbox está punindo a vítima, e foi um bafafá, nego xingando a marca pra todo lado, influenciador pra caramba se envolvendo no negócio, um baita de um problemão, que forçou a Xbox Brasil a postar um comunicado, no qual ela dizia: fizemos algumas mudanças em nossa estratégia de conteúdo original da Xbox no Brasil, resultando em menos canais. Agradecemos a Isadora Basile e a talentosa equipe da agência por sua criatividade e contribuição no Xbox News. O portal Xbox Wire passa a ser a nossa única fonte de notícias e conteúdo de alto impacto. O canal Xbox BR continuará experimentando novas maneiras de entreter os gamers brasileiros. Guardem essa palavra, experimentando. Aí o pessoal foi escavar ainda mais a vida pessoal da menina, descobriram que tinha um comentário dela no post que ela anunciava a demissão no Facebook, que era um comentário feito por ela mesma, como se ela fosse outra pessoa se elogiando, e descobriram também que esse senhor aqui, que é o namorado da menina, já tinha prestado serviço para Xbox Brasil, já tinha trabalhado com eles. Isso gerou uma série de especulações, desde gente extrapolando aquele comentário que tinha aparecido na página do Facebook dela para dizer que, bom, aquilo foi ela esquecendo que não estava logada em algum fake se elogiando, que se ela tinha fakes para se elogiar, ela deveria ter para forjar supostos abusos, e gente falando que ela só conseguiu o emprego dela, ou que pelo menos que o namorado dela teria influenciado no processo de contratação. Fora uma porrada de outras especulações que vieram aí,
E foram os outros detalhes que passaram desapercebidos nessa história toda que eu acho que ajudam a esclarecer muito bem o que realmente aconteceu e tá por trás disso aqui. Então, pra jogar uma luz nisso daí, meio que dar uma arrumada na casa e na bagunça toda, vou fazer 4 coisinhas. Analisar o posicionamento da Microsoft histórico da Xbox Brasil, pra ver até onde essa afirmação que a Xbox Brasil soltou faz realmente sentido. Depois, vamos analisar o posicionamento e o comportamento da Isadora e toda a cobertura da mídia. A gente vai comparar isso tudo com dados reais e estatísticos a respeito dessa situação e com a situação concreta que aconteceu de fato, independente dos relatos individuais. E por fim, ligar alguns pontos e expor algumas ligações que talvez não tivessem tão claras para quem acompanhou esse negócio de fora. Começando pela parte que vai demorar menos, vai ser a parte mais rápida, que são essas especulações iniciais da comunidade, que vão levar a gente a entender também como funciona um pouco melhor a estrutura de comunicação da Xbox aqui no Brasil. Ou pelo menos a parte dela que a gente precisa entender. Vamos começar pela primeira alegação que tinha aparecido aqui, que é de que aquele comentário que a Isadora tinha feito no próprio post dela, como se ela fosse o Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha, naquele meme do Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha, é um indício de que ela talvez pudesse ter contas fakes por aí pra fazer manipulação da opinião pública e tal. A Isadora respondeu essa alegação dizendo que aquilo ali era literalmente a mãe dela, que administrava a página dela no Facebook e que tinha esquecido de deslogar pra fazer um comentário. O pessoal ficou desconfiado e falou, mas se a menina é famosa, tem até agência por trás dela, não sei o que, como é que a mãe administra a página do Facebook? E, bom, isso acontece porque a tal da agência que estava intermediando a relação dela com a Microsoft não era uma agência da Isadora. Na verdade, aquilo ali era uma agência que tinha sido contratada pela Microsoft e a agência tinha contratado a Isadora como uma apresentadora terceirizada. Na verdade, se você abre o próprio site da Isadora, tem lá, isadorabasilio.com, que é o domínio que ela usa no e-mail de contato dela, você vai ver que tem um monte de texto lá, tem muita cara de que foi escrito em casa, tipo esse aqui. Tem também lá o Media Kit dela, um monte de número desatualizado e assim, um visual que no geral parece bem amador, sabe? Parece que foi ela mesma ou alguém ali próximo a ela que fez e que certamente não segue o mesmo padrão visual, o padrão de qualidade do site que você vê lá da GMD, que é a agência que tinha contratado a menina. Além disso, eu fui dar uma bisbilhotada no perfil da mãe dela e percebi que a mãe dela é uma mãe muito mãe mesmo. Bem coruja. Tem lá o arroba da filha na bio, posta foto da menina direto, tem vídeo dela cantando, foto da filha com um discurso elogiando no aniversário. Quando a menina conseguiu o cargo no Xbox, ela foi lá e postou uma foto parabenizando. Quando ela foi demitida, ela postou uma outra indignada. E a linguagem que ela usa nesses posts, especialmente nos posts elogiosos, é mais ou menos parecida mesmo com a linguagem que aparece lá naquele comentário. Então até que é bem provável, é bem plausível que a mãe dela administre a página e que de fato tenha sido ela que foi lá e fez aquele comentário. Outra alegação é de que este senhor, que nós conhecemos como o namorador, teria influenciado na contratação da Isadora porque ele já trabalhou anteriormente com a Xbox BR. E eu acho isso também extremamente improvável. Justamente por conta do timing e da estrutura de comunicação da Xbox no Brasil, que é praticamente toda terceirizada. Além da GMD, que é a agência que a gente sabe que foi a que contratou a Isadora e que está produzindo conteúdo da marca já faz alguns meses, existia uma outra agência que era contratada para fazer o trabalho de PR, de relações públicas da Microsoft, da Xbox Brasil. E é essa empresa, chamada Cohen Wolf, é a empresa para a qual esse senhor aqui realmente trabalhava. E tem mais. Com algumas pesquisas e cavucadas em sites da Microsoft e em alguns perfis do LinkedIn, eu descobri que mais ou menos ali em julho desse ano, a Cohen Wolf foi substituída pela Edelman, que é uma outra agência que faz comunicação e relações públicas. E nessa época, o próprio namorado da Isadora já tinha se desligado dessa agência e estava trabalhando na Millennium, que presta serviço para a EA. Em algumas entrevistas que a gente pode encontrar pela internet, a Isadora disse que a GMD começou a cotar apresentadores, especificamente entrou em contato com ela pela primeira vez, em agosto. Que acho que no começo de agosto, na realidade, no comecinho de agosto, final de julho, nessa época aí, uma empresa, uma agência, me mandou um e-mail. Eles mandaram um e-mail pra mim falando: oi, Isa, tudo bem? A gente vai criar a gente precisa de uma apresentadora pra um vídeo semanal no canal, um vídeo de 1 minuto de notícias, e a gente queria saber seu orçamento. Você pode passar? E nessa época, nem a agência na qual o namorado dela trabalhou estava em ligação com a Microsoft, e nem o namorado estava em ligação com a agência, que por si só já era uma agência
agência completamente diferente da agência que contratou a Isadora. Então, assim, é muito, muito improvável mesmo que tenha enrolado essa influência do tio ali na contratação da menina. Isso não significa que coisas desse gênero, ou até coisas muito piores, não acontecem na indústria. Na verdade, a própria Isadora já disse em entrevista que quando ela era ainda mais nova, até porque, vamos lembrar aqui, ela acabou de fazer 18 anos e ela trabalha na indústria desde a adolescência. E durante essa sua adolescência, ela disse que alguns executivos de grandes empresas chegaram a oferecer para ela um carguinho em troca de ali um jantar romântico, alguma coisa do tipo. Vi muitos episódios em que investidores ou pessoas com cargos importantes em empresas vieram falar comigo para falar: não, a gente tem uma coisa de games para fazer com você, a gente tem um evento, vamos fazer. E de repente a pessoa começava com uma conversa diferente e mostrava ter uma segunda intenção, muitas vezes sexual, comigo. Isso vale lembrar eu sendo menor de idade. Então, isso é um problema desgraçado que de fato existe na indústria. Então, agora que a gente já esclareceu isso aqui e preveniu que esse tipo de desinformação se espalhasse por aí, vamos analisar o problema aqui de fato. Começando por resolver algumas contradições e um pouquinho mais fundo nessas declarações que a Microsoft soltou por aí. O primeiro e o mais óbvio problema que a gente tem aqui é que as declarações da Microsoft e as declarações da Isadora não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Porque, de um lado, a gente tem a menina dizendo que foi desligada por ordens diretas da equipe internacional da Microsoft, por causa dos assédios e ataques que ela sofreu. Do outro, a gente tem a Microsoft falando que aquilo era só uma mudança estratégica, que ia centralizar os conteúdos de alto impacto e as notícias no Xbox Wire. Inclusive, na imprensa internacional, a própria equipe internacional reafirmou a mesma coisa, dizendo inclusive que não, que obviamente condena todo tipo de ataque e etc, etc. Além disso, enquanto a Isadora trata o desligamento dela como se fosse uma demissão dela, porque ela foi demitida, ela foi desligada, na linguagem que tá no post da Xbox Brasil, eles agradecem a Isadora Basile e a talentosa agência, o que dá a entender que a agência também foi desligada e foi demitida. Eu não tenho como confirmar oficialmente isso agora, mas fuçando os LinkedIns do pessoal e de um dos cofundadores da agência, eu achei uma lista de clientes das quais eles cuidam. E a Microsoft/Xbox não tava lá. Eu não sei se ela tava lá antes e ele tirou, eu não sei se ela nunca esteve, ele nunca colocou, mas eu sei que não tava. E que esse pessoal costuma atualizar essas coisas com uma certa frequência. Mas não vamos ficar só nisso não. Vamos um pouquinho mais fundo pra gente ter um grau um pouco maior de certeza do que tá acontecendo aqui. E ver se esse papo de mudança estratégica realmente é congruente e se faz sentido. Analisando o canal da Xbox Brasil e comparando essas afirmações com o que tem acontecido nos canais da Microsoft e do Xbox lá no exterior. Até porque, essa decisão, tecnicamente, segundo a Isadora, veio do time internacional e pelo que a gente viu aqui, ele aparentemente acatou e aprova isso aí, E até reafirmou o que a Xbox Brasil disse. Ao fuçar o canal da Xbox principal, em inglês, o maior canal deles, a gente vai ver que além dos trailers e anúncios e do Xbox Showcases, eventos que são transmitidos ou arquivados e upados lá, a gente vai ver que existe também um programa de notícias semanais que resume tudo o que aconteceu na semana e que é relevante para o público que curte Xbox, que joga na plataforma. Ao analisar, por exemplo, o canal do México, que é um canal um pouquinho menor e que também tem uma estratégia de conteúdo, a gente vai ver a mesma coisa praticamente. Tem lá todos os trailers e etc. E alguns quadros de dica, uns tutoriais e um quadro de notícias semanais apresentados todos pelo mesmo cara, que parece inclusive que é um cara que tá lá no canal já faz um tempo. Então, se existe uma estratégia de centralização do conteúdo de alto impacto e da centralização da distribuição de notícias relacionadas à Xbox em um só canal, somente no Xbox Wire, essa é uma estratégia que não está sendo aplicada nesses outros canais e que parece ser mais ou menos específica ao canal Xbox Brasil. Isso pode até parecer um pouquinho estranho, mas faz perfeito sentido se você analisa o contexto do canal Xbox Brasil aqui no país. Porque esse contexto é de mais de 13 mil horas de... É muito diferente do contexto daqueles outros canais que a gente tá vendo. Desculpa, é a última vez que eu faço essa piada. Antes da GMD tomar conta da programação da Xbox BR,
existia nesse canal um programa que era meio que o programa principal brasileiro sobre Xbox, chamado Inside Xbox. E esse programa, que bom, era apresentado principalmente por 2 mulheres, sempre foi muito querido pela comunidade Xbox. E até hoje. Você vê até em vídeos mais recentes gente comentando que sente falta do Inside. Vai entender a comunidade de machitos que gostam do programa apresentado por mulher, né? Este programinha ia muito bem. Até que em julho de 2018, a Mari e a Tá foram do nada, de supetão, misteriosamente desligadas e sumiram do canal, sem maiores explicações. E algum tempo depois, no fim de agosto desse mesmo ano, o Nelson, também sumiu. E aí, pouco mais de 15 dias depois do sumiço do Nelson, apareceu um teaser no canal anunciando o começo da nova fase da Xbox Brasil, que agora sim já era tocado pela GMD. Vale lembrar, reforçando aqui, isso era 2018. E aqui a gente começa a notar um novo tipo de programação. E não só, na verdade, uma real nova fase do canal e que explica muito do que está acontecendo agora. Nessa época, a programação do canal era constituída principalmente do programa Sexto Xbox, que era uma espécie de talk show misturado com gameplay, que rolava ao vivo toda sexta, como sugere o nome, e que dividia a grade de programação com vídeos aleatórios de parceiros e vídeos de listas, que eram apresentados por apresentadores diversos, que tinha uma rotatividade bem grande ali, sabe? Mas bem grande mesmo. Depois disso, adicionaram na grade mais 3 apresentadores. 2 deles apresentavam o Xbox Drops, que era meio que um quadro de notícias estilo Inside, só que segundo a comunidade muito pior que o Inside. E o outro apresentador ia fazer um quadro, que era um quadro mais técnico, chamado X da Questão. Então aí fica o Sexto Xbox, os vídeos aleatórios de lista apresentados por gente aleatória, por uma pessoa diferente cada vez, o Drops e o X da Questão. Daí começaram a aparecer tutoriais e vídeos de dica de um cara chamado Max DRM também. Ou seja, mais um apresentador aí. E depois de alguns meses, com essa grade mais ou menos fixa, entre aspas, e definida, porque é uma diversidade muito grande de negócio, começaram a permitir também alguns vídeos de criadores de conteúdo menores que faziam parte do programa Academia Xbox, que é tipo uma incubadora caixista de canais pequenos que curtem a marca, e alguns desses caras começaram a pipocar lá no canal também. É um negócio bem experimental mesmo, sabe? Quase como se eles estivessem sempre testando essas coisas novas. O negócio continuou assim, e as views do canal não eram muito boas. Na verdade, a programação fixa não tinha um engajamento tão alto assim, e ela só ganhava mais visibilidade quando acontecia algum evento, tipo um anúncio de console, algum anúncio grande relacionado à marca que acabava sendo tratado em algum dos programas e trazia uma galera junto. Fora que o X da Questão, às vezes, tinha alguns tutoriais úteis que a galera gostava de ver, então tinha alguns picos de view quando isso acontecia. Mas não era uma audiência que tava ali engajada com a marca, engajada naquele canal. Era uma coisa aleatória, na sorte, dependente de coisas externas, de fatores externos. A coisa continuou mais ou menos desse jeito. O Sexto Xbox aparentemente sumiu no meio do caminho. Em julho desse ano, lembra? Julho, novamente, acabou o Xbox Drops, que era aquele programa de notícias. E logo em seguida, o pessoal começou a cotar a Isadora para apresentar o Xbox News. Mas o Xbox News não era o único programa que estava ali aparecendo nessa época. Porque mais ou menos nesse período também apareceu o ACX Responde, que era um quadro em que membros diversos da Academia Xbox, que são vários apresentadores, apareciam para fazer um vídeo respondendo dúvidas sobre a marca. E também apareceu o Desafio Xbox, que era um quadro de gameplays e desafios de jogos exclusivos da marca, também apresentado cada vez por uma pessoa. E só ficou mesmo ali, da grade fixa, o X da Questão, apresentado pelo Goticose. Ou seja, além do Goticose, existe ali no canal Xbox Brasil, na época em que a Isadora estava entrando, uma rotatividade meio grande de pessoas ali dentro do canal, especialmente por conta dos quadros da Academia Xbox. E mesmo antes disso, tinham sempre aquelas listas que eram apresentadas cada vez por uma pessoa diferente. E mesmo depois que o Xbox News começou, tinha uma porrada de gameplay aleatório, de live de parceiro e de outras pessoas. Não é como se a Isadora fosse a cara da marca, sabe? Ela não foi contratada para representar definitivamente a Xbox no Brasil. Ela foi contratada para mais um dos programas diversos que estavam sendo veiculados naquele canal e que, por si só, também era um experimento. Até porque ele não era simplesmente um substituto do Xbox Drops. Ele era um formato completamente diferente. O Xbox Drops era um pouco mais longo e o Xbox News era um videozinho de 1 minuto na vertical. Tanto
tanto era um negócio experimental que no meio do caminho ele mudou por causa do feedback da comunidade. Feedback esse que não estava sendo muito positivo, porque por mais que esse programa tivesse ainda uma taxa de views maior do que a programação fixa anterior, a partir do segundo ou terceiro programa, as views começaram a cair. E você junta isso com algumas críticas que estavam rolando nos comentários do próprio YouTube, críticas tranquilas, sem xingamento, sem nada, e junta com o fato também de que a Microsoft postava trailers e anúncios e novidades, vídeos promocionais do Game Pass vindo direto da Microsoft gringa e só traduzidos e postados ali praticamente sem custo, e já conseguia atingir muitas vezes uma quantidade de pessoas maior do que as que eram atingidas pelo Xbox News. Então você tinha novidades da marca sendo transmitidas para um público às vezes maior, a uma fração do custo. Custo esse que também é mais baixo no caso do Xbox Wire, que acaba servindo também como uma fonte para jornalistas e youtubers que possam notícias e atingem um público maior. Então você junta a rotatividade alta de pessoas que rola ali dentro daquele canal, essa vibe meio experimental do canal Xbox Brasil, que tá sempre mudando e trocando e fazendo testes, e o fato de que a Isadora era só mais uma das apresentadoras que foi chamada pra lá, e essa decisão, essa declaração faz perfeito sentido. Até porque, bom, olha as palavras-chave que eles estão usando. Nós vamos continuar procurando formas de experimentar, porque é isso que eles fazem no canal da Xbox Brasil. Eles experimentam. Às vezes, os experimentos têm um custo maior e requerem um compromisso de mais longo prazo, como no caso do Xbox Drops e daqueles primeiros programas da nova fase, tocada pela GMD, que construíram um estúdio e tal. Mas às vezes eles também acabam e as pessoas são desligadas sem mais nem menos de uma hora para outra. Não tem nenhuma novidade acontecendo aqui. Até porque, comparado à quantidade de apresentadores e pessoas diferentes que passam pelo canal da Xbox Brasil, esse pessoal que fica por uma quantidade maior de tempo, que ficam por meses e até anos, são exceção, e não a regra. Mas ainda assim, isso não mata completamente a nossa charada, né não? Até porque ainda tem o elefante na sala, que são esses ataques todos e esses abusos que a menina supostamente estava recebendo em massa da comunidade desde que ela entrou no cargo. E é disso que a gente vai falar agora. Se você abrir o perfil da Isadora e examinar o período em que ela estava ali na Xbox Brasil, vai ver que além do conteúdo que ela postava, normalmente, sempre que ela se referia à comunidade Xbox, era num tom de denúncia, era num tom combativo e era para expor algum desses ataques. Seja ele uma crítica ou algum ataque mais sério. E se você pega desde o momento em que ela entrou até a hora que ela saiu e começa a ler só o que tá veiculado ali, putz, parece que o carro do ódio tá passando na sua rua, tá ligado? Traga a vasilha, é o carro do ódio passando na sua rua. Realmente dá a impressão de que a menina tava sendo impiedosamente atacada por aquela comunidade o tempo inteiro, desde que ela entrou. Parece até que é, tipo, boa parte da comunidade. E se você perceber, os posts dela que deram mais engajamento e mais repercussão, e que por consequência furaram mais a bolha, foram os posts de denúncia a esses ataques. Ou seja, se você tá por fora da comunidade de videogame, da coisa da Xbox, a probabilidade é que, se você viu qualquer coisa relacionada à Isadora ou à Xbox no último mês e meio, 2 meses aí no Twitter, foi uma denúncia que essa menina fez, algum ataque que fizeram contra ela. Então, se tu tá de fora, essa é a imagem que você tá tendo da situação, essa é a imagem que você tá tendo especialmente da marca também, e da comunidade. Você olha pra situação e fala, é óbvio que a menina tava sendo atacada e a Microsoft cedeu aos crápulas da sua comunidade tóxica, que ela já vem nutrindo junto ao mingau e a puta que... Enfim. É uma impressão muito fácil de se ter quando você só viu isso. E sinceramente, só de bater o olho nessas coisas, eu também tava com a impressão de que, poxa, realmente existe uma porcentagem significativa da comunidade que deve ser tóxica. Isso aí causa uns problemas e tal, não é a primeira vez que isso tem aparecido. Mas como me pediram pra cobrir esse caso e eu achei algumas coisas interessantes, eu decidi analisar a situação concreta pra pelo menos ter uma dimensão de qual é o tamanho real do problema. Então eu peguei todas as menções feitas a Isadora durante o período em que ela tava na Xbox Brasil, peguei as respostas a posts-chave da carreira dela, desde o post que ela anunciava que ela tinha entrado na marca, post da demissão, alguns posts sobre abuso, alguns posts diversos, e colhi amostras estatísticas, normalmente a quantidade que eu precisava para ter uma confiabilidade de 95%, para descobrir de fato qual é a porcentagem de pessoas que estavam apoiando, qual é a porcentagem de pessoas que estavam criticando, com que frequência estava aparecendo assédio ou abuso direcionado a essa menina. E eu descobri números bem interessantes. Ó, o post de anúncio dela teve um total de 671 respostas, contando replies normais e aqueles tweets com comentário. Eu retirei uma amostra de 241, que era o que eu precisava, para ter a confiabilidade estatística que eu queria. E então classifiquei essas respostas em 4 categorias. Criei 4 critériozinhos de classificação. A primeira era apoio,
pra ver quem apoiou a menina, a segunda era crítica, pra ver quem criticou, a terceira era insulto/assédio, pra saber quem é que direcionou algum tipo de insulto pessoal à menina, quer esse insulto tenha sido acompanhado de uma crítica ou não. Ou seja, a mesma resposta pode ter a marca crítica e insulto/assédio ao mesmo tempo, ou pode ter só crítica, ou pode ser só um insulto/assédio sem uma... Eu também criei uma classificação para respostas que eram neutras, mas eu vou omiti-las nesse vídeo pro vídeo não ficar gigante, ou pelo menos mais gigante do que ele já tá. Se você quiser ver isso aí, se tiver interessado, todas as planilhas com todos esses dados, tudo certinho, tá aqui na descrição, você pode ir lá checar, contestar, ver se tem algum negócio errado. Vamos lá. De todas as respostas analisadas, no post de anúncio da Isadora, menos de 10% dos posts foram críticas. E dessas críticas, só 4% continham algum tipo de insulto/assédio. E dentre todas as respostas ao post em que ela anunciou que estava entrando na marca, menos de 1% continha algum insulto ou assédio. Na verdade, se você for olhar esse post, você vai achar mais gente xingando o pessoal que tá criticando e implicando com a menina do que exemplos reais de críticas. Mas calma lá, não dá chilique ainda, vai fazer sentido. Uma coisa que também não dá pra negar que aconteceu é que nessa época teve um pessoal que foi atrás de cavar uns tweets antigos dela pra saber se ela de fato gostava de Xbox, se ela tinha uma relação com o console, com a marca antes e se ela de fato jogava o negócio que ela ia representar ali no programa. Além de alguns exposeds feitos com posts de quando ela tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos. E o curioso é que teve resposta a essas puxadas de capivara que o pessoal fez aí, como por exemplo essa aqui de um maluco chamado Caixista Extreme. Você ouve esse nome e você já ouve o carro do ódio ao fundo. E a resposta do cara foi: não foquem no passado em que ela esteve perdida no mundo das drogas. Entre parênteses, PlayStation. Foquem no que ela pode fazer daqui pra frente. Desejo o melhor pra ela nesse sentido, que ela se dedique ao Xbox. É isso aí, dona de casa, você aí no Twitter, você aí, menino com o controle na mão. Mas a coisa, evidentemente, não parou por aí. Até porque o pessoal acabou encontrando lá um post de muitos anos atrás, no qual ela insinuava que estava usando um PlayStation e que estava assistindo pirataria, e nego veio e tentou levantar uma hashtag chamada Xbox apoia pirataria, meio que fazendo referência ao YouTube apoia racista que fizeram alguns meses atrás. Ou seja, o cara aparentemente era fã do Mil Grau, tava lá, que vamos vingar dos lacradores, não sei o que, né? Então ele foi lá. A postagem do cara recebeu um total de 351 respostas. Da amostra analisada, apenas 11% das respostas compraram a narrativa do cara e apoiaram a hashtag dele. Só 11%. E desses 11% que compraram a narrativa dele e criticaram a menina, não teve uma menção a insulto/assédio na amostra que eu analisei. Inclusive, muitas das pessoas que demonstraram apoio à menina, ou pelo menos foram contra a hashtag, eram seguidoras do cara e até membros da comunidade criada pelo Mil Grau, o que se formou em volta dele. Ou seja, mesmo no território dos caras, tinha nego que acabou se posicionando a favor dela em alguns casos. Na verdade, a maioria, né, nesse caso. E antes da gente chegar nos casos mais sérios, que é o que é mais importante aqui, aconteceram mais duas tretas meio bestas por causa dessas coisas relacionadas a videogame. Uma delas foi quando a menina liberou a gamer tag dela, postou o perfil dela do Xbox publicamente pra ser transparente, falando: olha, eu não jogo tanto, eu não gosto de caçar conquista, eu não tenho tanto tempo de jogo, porque eu comecei a jogar Xbox há pouco tempo, mas tá aqui pra quem quiser seguir, pra quem quiser acompanhar, não vou fingir ser algo que eu não sou, eu quero ser transparente. Esse post teve um total de 192 respostas, e dessas 6% dessas foram críticas à menina. E novamente, nenhum caso de assédio na amostra analisada. Teve um outro post que foi de um maluco que abriu o perfil dela e começou a fiscalizar quantas vezes ela ligava o videogame por semana. Aí falou que ela não tava ligando o videogame direito, ela fez lá uma resposta xingando o cara chegou até a apagar o tweet. Então eu não consigo ver as respostas ao tweet original dele. Mas no tweet da Isabela, xingando o cara, somente 0,47 das pessoas a criticaram. Pelo menos na amostra que eu analisei. E agora chega o caso mais desgraçado, que é um print que ela postou de um usuário do Twitter chamado @TiffGod, uma conta anônima, que fazia referência clara ao Tiff da Xbox Mil Grau, que literalmente ameaçou a violar a menina, de forma extremamente violenta. Eu não vou entrar aqui no mérito de se essa conta foi feita só por um doente que era fã lá do Mil Grau por algum motivo,
e foi atacar a menina, se isso era um real violador de meninas, ou se isso é uma pessoa que não gosta da Mil Grau e criou esse fake pra ameaçar a menina e prejudicar o cara. Eu não vou entrar nesse mérito porque, independente do caso, isso ainda assim é um crime, deve ser punido legalmente, o responsável deve ser encontrado e, independente de qual foi a intenção e de onde que esse negócio saiu, ele continua sendo criminoso e ele continua afetando diretamente tanto a menina contra o Mil Grau, mesmo que ela não tenha sequer mencionado ele. Uma das queixas dela, inclusive nesse post, é de como ela achava um absurdo que tinha gente que, ao invés de se preocupar com a segurança dela depois de receber essa ameaça, estava se preocupando com a reputação do Mil Grau que estava sendo abalada com aquele negócio. E bom, por causa disso, eu criei uma classificação nova para analisar esse post, que é a tag Mingau. E eu marquei com a tag Mingau todas as pessoas que fizeram menção a esse negócio de abalar a reputação do Mingau, de ter sido um negócio armado e qualquer coisa desse gênero. Da amostra analisada, 89% das respostas foram em apoio à menina. Apenas 7% de todas as respostas sequer mencionaram o Mil Grau. E 42% dos que mencionaram o Mil Grau fizeram uma crítica à menina, normalmente sugerindo que aquilo deveria ser levado para a delegacia ao invés de ser exposto a público e acabar prejudicando outras pessoas que estão associadas ao nome que o cara usou. Curiosamente, 10% dos que mencionaram o Mil Grau ainda demonstraram apoio a ela, mesmo achando que aquilo ali tinha sido feito para prejudicar o cara. E, na verdade, mesmo aqueles perfis meio bobos, como o cara que tentou subir a hashtag da pirataria lá, demonstraram repúdio à atitude desse cara. E disseram que não apoiam ele, não compactuam com aquela palhaçada. Na verdade, o próprio Tiff disse que não compactou com aquela palhaçada. Vem sentir o cheiro desse ódio fresquinho. E assim, durante esse tempo todo em que essa menina esteve no cargo de apresentadora, existiram pouquíssimas menções e discussão em volta do trabalho dela na comunidade. E na real, o próprio Tiff, que é o líder da comunidade, que é o racista malvadão e não sei o quê, ele não chegou a mencionar ela sequer uma vez no conteúdo que ele estava fazendo. É o puro creme do ódio verde. Pelo menos não que eu tenha encontrado. Você pode dizer ainda que, de qualquer forma, o criminoso que ameaçou a menina usou o nome do Tiff, que aquilo foi cultivado pela comunidade dele de qualquer forma, se a reputação dele for afetada que seja, se for para ele ser responsabilizado de qualquer forma que seja também. Ou se quer que essa discussão não tenha a menor importância, importa a segurança física da garota. Evidentemente eu concordo que a segurança física dela importa e eu acho que esse tipo de gente tem que ser presa. Mas imagina a seguinte situação. Imagina que um grupo de doentes que se sente atraído por crianças começa a usar slogans como amor é amor e bandeirinhas do arco-íris e se denominar como parte da comunidade LGBT. Spoiler, esses doentes existem e o nome é MAP. Você pode procurar por esse pessoal por aí. Se você procurar MAP Pride, você vai ver esse tipo de coisa. Eu não vou entrar na discussão se isso são pessoas reais ou se são pessoas simplesmente trolls querendo sujar a comunidade. Mas pensa no seguinte, isso afeta diretamente a reputação da comunidade quando é veiculado, certo? Você acha justo que esses caras que se dizem parte dessa comunidade sejam livremente associados a ela, mesmo quando membros dessa comunidade os rejeitam e dizem que aquilo não faz parte das coisas pelas quais eles lutam? Se você acha que não é justo, o mesmo princípio se aplica a esse caso do Tiff. Não, eu não tô dizendo que quem gosta de Xbox é comparável a uma minoria, até porque, né? Da última vez que eu pesquisei, a preferência por Xbox não era uma orientação sexual, também não era um gênero, não funciona. Eu, pelo menos por enquanto não. Mas o princípio de pegar um ato criminoso que usa um símbolo de uma comunidade e atribuir automaticamente esse ato criminoso, associando ele a essa comunidade, aos seus líderes, mesmo quando eles os rejeitam, é o mesmo princípio. E se você acha que num caso é injusto, no outro deve ser injusto também. Você pode acusar o cara de diversas outras coisas, mas acusá-lo de uma coisa que ele não cometeu e a qual ele explicitamente rejeita, não é justo. Evidentemente, a Isadora, também por ser uma mulher, tá muito mais vulnerável a esse tipo de violência que foi descrita ali. Mas imagina que repercute essa associação do cara a esse tipo de crime, que foi mencionado pela conta. Esse negócio repercute, vai parar na mídia e se espalha por aí. Como você acha que esse cara vai sair na rua depois? Como você acha que pessoas que cometem esse tipo de crime são tratadas pelas pessoas? É muito fácil uma pessoa assim ser linchada. E se o cara for preso por algum motivo por conta disso? Como você acha que as pessoas na cadeia tratam esse tipo de pessoa? Associar uma pessoa a esse tipo de crime, às vezes pode colocar ela sob o risco de sofrer violência e sofrer nas mãos de criminosos até que fazem esse tipo de coisa. Então não tô estabelecendo nenhuma equivalência entre a situação do Tiff e a da Isadora, só dizendo que também existem riscos reais e que a preocupação do cara por quem gosta dele também é legítima. Enfim, a gente ainda não terminou. Vai chegar na parte legal ainda. Mas antes disso, eu também analisei as respostas aos posts da demissão dela. E, da amostra analisada,
Somente 3% do público criticou a menina no post da demissão. Somente 3%. Depois, para desencargo de consciência, para ter certeza que por eu só ter analisado menções à menina que estavam ligados a algum post ou algum evento desse tipo, eu pesquisei por todas as menções que tinham feito a ela no Twitter. Inclusive, é a rede social mais tóxica, cientificamente comprovado. Eu analisei todas as menções que tinham sido feitas a ela nesse período, proporcionalmente, de acordo com o número que tinha sido feito em cada dia, e que não eram respostas a nenhum post dela. E, de todas essas menções, a porcentagem de pessoas que foram críticas ao trabalho dela, somente 3% eram críticas, sem qualquer insulto ou assédio. Ou seja, em todos os posts mais engajados dela, juntando com todas as menções que não eram diretamente relacionadas a algum post, as interações da comunidade com essa menina, no geral, foram majoritariamente positivas. E a porcentagem de críticas direcionadas diretamente a ela, nessas interações diretas, foram de menos de 10%, ou nunca passaram de 10%. Com uma taxa ainda menor disso, sendo de insultos / assédio. Eu sei que um insulto e um assédio já é um problema, e que não precisou de uma quantidade de loucos muito grande para matar o John Lennon ou a Christina Grimm, só precisou de um. Mas esse tipo de ameaça, esse tipo de comportamento tem que ser legalmente perseguido, para que seja coibido e o problema seja resolvido de verdade. E eu não tô ignorando os casos de assédio que podem ter acontecido na DM dela, em mensagem privada, e que ela mesma divulgou em alguns casos. Mas esses casos não tinham absolutamente nada a ver com videogame. E outras influenciadoras disseram que também receberam exatamente o mesmo texto em alguns deles. Então me parece que é, obviamente, um problema, mas não é um problema relacionado à comunidade Xbox, como tá se pintando por aí. Ou à comunidade de videogames. Não tem nada a ver com isso. E no frigir dos ovos, essa tal dessa comunidade tóxica, ou os gamers tóxicos, ou a comunidade gamer misógina, se existe, simplesmente esqueceu de marcar presença nesse evento. E se você não quiser acreditar em mim ou nas minhas estatísticas, você não precisa acreditar nelas, elas estão abertas, você pode aqui checar e contestar. Acredita na própria Isadora, que disse em alguns tweets já que 90% das interações dela com a comunidade, que engraçado é que é um número bem preciso, né, foram positivas. E mais, em uma entrevista com o The Enemy, um dia antes da demissão acontecer, ela disse que a Microsoft sempre deu apoio a ela, que se importava realmente muito com as mulheres e estava ajudando ela em diversos âmbitos no que se tratava esses ataques e esses assédios. Assim, no final deu tudo certo. Eu tive um apoio muito grande da marca. A Microsoft é uma empresa que se preocupa muito com as mulheres, eles sempre colocam as mulheres à frente, eles sempre protegem bastante as mulheres em todos os quesitos possíveis. Assim, eles me deram um suporte muito bom. E, assim, não poderia desejar que tivesse sido melhor esse processo da parte deles. Ou seja, a quantidade de críticas direcionadas a ela não era suficiente. A quantidade de insultos e assédios veiculados publicamente nas redes é ínfima. Tava até um dia antes da demissão falando que a Microsoft deu todo o suporte e do dia pra noite, não só a Microsoft, entre aspas, demitiu ela por causa dos assédios, como ela posta um texto falando sobre como ela recebeu ataques desde o início e se forma toda uma narrativa em volta disso, replicada por absolutamente toda a mídia, que simplesmente não bate com os fatos que a gente tá vendo aqui e com as próprias declarações que ela deu anteriormente. Enquanto a declaração que a Microsoft deu sobre a mudança estratégica, sobre continuar experimentando outros tipos de conteúdo, faz perfeito sentido com o estado atual do canal deles, com os números, com tudo isso que a gente analisou lá atrás. Mas isso não significa nem que a Isadora tenha mentido. Pode ser que tenham mentido também pra ela. Então não tirem conclusões precipitadas, né? Vai saber como é aqui. Mas se esse caso é tão flagrante, se essa história que foi veiculada pela mídia realmente não bate tanto assim com a realidade, como diabos é que isso se espalhou? Como é que essa narrativa foi disseminada por aí? O que aconteceu? Quem que fez? É isso que a gente vai ver agora. Agora não, na verdade a gente vai ver na parte 2 desse vídeo, na qual a gente vai explorar um pouco mais do que pode ter passado pela cabeça dessa menina, quais são os elementos que compõem essa narrativa, por que ela se espalhou tão fácil e algumas das pessoas-chave que são conhecidas por estarem frequentemente envolvidas nesse tipo de coisa e que provavelmente podem, talvez, supostamente ter um dedo na montagem, entre aspas, desse caso, se é que ele foi montado. Ou pelo menos é assim que eu tenho que me referir a isso para não ser processado. Então não esquece de ativar o sininho aí, dar like e tal, para receber a notificação e voltar aqui no canal daqui a 2 dias, porque essa é a melhor parte do vídeo, sinceramente. Eu gosto bastante dela. É isso aí, valeu por assistir até aqui, até depois. Falou!